Então, o que eu estabeleci para mim, né? Que é o que eu fico brincando com o meu peso. Eu estabeleci o peso da minha velhice, ponto. Eu vou ficar velho com 74 quilos, tá bom. 74 não estou muito magro, não estou muito gordo, estou adequadamente, correndo 10 quilômetros. Tá bem, é o meu peso. Ah, olhei o IMC lá, fiz um cálculo comparativo através do IMC, discuti com uma nutricionista e com um gastro para ver como é que eu ia chegar, fui fazer investigação, porque é interessante, é importante planejar. Precisa estudar o que tu vai fazer e a forma que tu vai fazer. Ok, depois que tu consolidou isso, cabe a quem se mexer? Cabe a nós nos mexermos, né? Cabe a vocês controlar os indicadores da empresa de vocês. Se vocês querem ter resultado, controle, ele é necessário. O meu colega lá de fim de semana, que está com a empresa com mais dificuldade nesse momento, o que ele adotou para ele? Ele acorda, antes ele chegava às 7h30, agora ele chega às 7h. Em momentos de crise, cabe a mim mudar a postura. Cabe a mim mudar a minha forma de alimentação e aí cuidar com isso daqui, ó. Esse indicador é um indicador de horas extras. É o primeiro indicador que eu vou trazer para vocês, depois tem alguns outros. Como eu comentava antes, todos os indicadores são de empresas do meio plástico. Todos são. Eu fui fazer uma pesquisa e aí, claro, né, tirei todos os nomes fora, tá vazio, tá vazado aqui os indicadores, não tem nome, não tem referência, alguns dados eu alterei para não dar muita tendência para alguém pensar que é dele. Prazos também foram alterados. Nesse indicador eu verifico o seguinte, em setembro e outubro, olha o pico de hora extra. Hora extra baseada versus folha de pagamento, tá? Ou o tempo médio da empresa de trabalho. Se eu tenho setembro e outubro 25% de hora extra, o que significa 25% de hora extra em postos de trabalho? 25% eu praticamente tenho 12%, né? Porque a hora extra paga o dobro, então eu tenho 12% de mão de obra faltando para este período. Aí essa empresa, notem que ela fazia hora extra, e aqui no segundo ano que nós já tínhamos tomado uma ação, ela fazia hora extra com picos. A partir deste momento, dezembro cai efetivamente, tá? Janeiro e fevereiro também, março, abril e maio começava a subir. O que foi feito nesse redimensionamento? Aqui a gente começou a analisar a hora extra, esse era um dado histórico. Se vocês olharem para aquele quadrinho lá que está meio cortado, deixa eu ver se eu consigo enquadrá-lo. Não, perde só uma pontinha. Ele fala dos 4 anos anteriores. Ele nos traz graficamente os 4 anos anteriores, o seu comparativo e a tendência. Que é uma coisa também fácil para quem, outra coisa complexa. Ah, mas eu não tenho sistema. Tem um sistema excelente para fazer isso, chamado Excel. Ah, mas eu não tenho Excel. Tem outro sistema excelente, chamado OpenOffice. Não importa. Importa é ter vontade de fazer. Eu preciso ter controle e parar de me justificar por não fazer. Eu tenho sistemas baseados em OpenOffice, em Excel e em SAP, nas empresas que eu atendo. SAP como teto, né? O topo do que tem de ERP no mercado hoje. Pouco importa. O fato é criar o controle. Ah, ok, nós temos praticamente 12 pessoas faltando nesse período. E por incrível que pareça, quando eu tive a primeira discussão com os diretores da empresa, que a gente começou a discutir o dado, eles nunca se deram conta que eles poderiam aumentar 4 pessoas da equipe. Porque 4 pessoas na equipe cobriria o ano todo. O que acontece? Qual é a informação default que eles tinham na cabeça? Não pode aumentar o quadro de pessoas. Então não pode aumentar o quadro de pessoas. Mas e as horas extras? Então eles se baseavam numa informação que ficou gravada na cabeça deles e não mudavam o modelo. Não, a minha empresa não pode passar de 120 funcionários. 120 funcionários, era o número que eles olhavam. Então eles olhavam para o indicativo, pensando que estava olhando para o indicador. E aqui é por isso que eu fiz questão de falar para vocês sobre o indicativo antes. Olhar para o indicador é uma comparação de dados. Indicativo é o dado cru.
Ah, quanto é que eu faturei em 2015, 2014? O faturamento por si só é só indicativo. Eu preciso correlacionar ele com alguma coisa para ver se ele tem lógica. Aí passa-se a trabalhar. Começou a se trabalhar hora extra e você vê que a partir de janeiro de 2005, aqui como exemplo, tem 2 faixas aqui. 3 faixas. Esta faixa em preta é uma linha dada por Excel automática chamada linha de tendência. Então eu fiz uma opção lá no Excel, onde os meus gráficos, Excel, OpenOffice, pouco importa a planilha eletrônica, tá? Vou usar o Excel só como exemplo. Que ele me mostrasse a linha de tendência. Legal. Eu tenho uma segunda atividade, um segundo controle aqui, que é a minha meta estabelecida. Eu tenho o terceiro controle, que é o máximo que eu já tive no ano anterior. Porque a minha meta, muitas vezes, ela pode ser arrojada, mas a meta traz o indicador para dentro daquilo que a gente... A história do regime. Parei de comer, continuei me pesando. Pá, emagreci 2 quilos. E é batata. Vocês param de comer, reduzem a alimentação, caminham 1 hora, 2 vezes por semana, vocês reduzem de peso. Tá? É batata, é facinho de fazer. Só que, pá, reduzi de peso. O que eu faço? Ah, tá controlado. Relaxei. Aí eu paro de subir na balança. Aquela farmácia que eu me pesava todo dia, eu não passo mais lá na frente. Mudei a rota. E aí já era. Perdi o controle. Eu tenho um amigo, eu aprendi isso graças a um amigo de Uruguaiana. A mulher dele ficou indignada com ele. Mas eles lá pelas tantas, ele regulava com a idade que eu tenho hoje. Hoje eu entendo o que ele quis fazer. Ele fez o seguinte, ele imprimiu um gráfico e pendurou no armário do quarto. E a mulher dele ficou indignada, né? Porque ele tinha pendurado o gráfico no armário. E era um gráfico do ano todo e o peso dele começava lá, então ele pintava. A cada 2 dias ele ia lá e preenchia para ver como é que estava o peso dele. O que ele estava fazendo? Controle. A estatística dele era uma estatística básica, é estatística de pauzinho. A balança está aqui, subo na balança, pinta um pauzinho. E era o que ele ia fazendo. Com isso, ele conseguiu chegar num peso estável. E hoje ele está saudável. Ano passado ele fez esta caminhada que tem famosa lá na Itália. Compostela. Ele fez Compostela. Então ele e um colega foram fazer Compostela, ficou se preparando. Itália, né? Espanha. Espanha, obrigado. Na Espanha. A caminhada de Compostela. Então ele foi a Compostela caminhar, baseado há 10 anos atrás, gente, ele não faria esta caminhada. Há 10 anos atrás ele estava redondo. Hoje ele está atlético. Então ele reduziu um número significativo porque ele tem controle. O resultado está baseado no controle e na minha ação sob o controle. Então eu preciso fazer controle e ter ação. Voltando para o meu gráfico, eu posso ter uma faixa de aceitação, que é essa faixa aqui, que é onde ele tem que transitar. Ok, está aqui a minha meta. Tá? Mas eu tenho uma tolerância à meta. E aí em estatística, a gente costuma trabalhar as faixas de tolerância. E da forma que vocês forem identificar isso nas organizações de vocês, varia. Tem variações aqui diferentes. Só que vocês têm que estabelecer as suas faixas de tolerância. Como é que se encaixa, como não encaixa, o que eu faço, o que eu não faço. Aí, quando eu não atinjo a meta, eu preciso olhar para um outro indicador, ou para um outro fato. Que é o meu fato causa ação. Não atingi a meta, tive uma dificuldade em atingir a meta. Eu preciso olhar para o fato causa ação. Não atingi a meta, qual é o fato? O problema que eu identifico. Quais são as causas? E qual é a ação que eu vou ter? Essa atividade eu aprendi numa empresa, já faz um bocado de tempo que nós trabalhamos com gestão, e foi uma atividade que eu aprendi da seguinte forma. O diretor da empresa estava cansado de ouvir os mimimi. Ah, pois é, mas está complicado. Ah, pois é, mas o fornecedor não entregou. Ah, pois é, mas estava chovendo. Essa semana fez calor. Aí ele cansou dos mimimi, me pediu para estudar esse negócio que ele tinha visto numa empresa lá em São Paulo. Fui eu estudar fato, causa, ação e nós aplicamos na empresa. Não atingiu a meta? Qual é o fato? Quais são as causas? E já me vem com a ação. Sem os mimimi. Fato, causa, ação. Facinho de decorar, FCA. Tá? Sem mimimi. Então o cara, em vez de ficar justificando, por que eu não atingi a minha meta comercial de venda esse mês? Tá, mas o que aconteceu? Não tem justificativa. Já diz, não atingi por quê? Porque eu não fiz as visitas necessárias. Qual a projeção? Mês que vem eu vou dobrar o número de visitas. Quem vai fazer? Vai fazer o Albano. Quais empresas que eu vou visitar? Vão ser essas. Quanto vai custar? Então esse é o fato causa-ação, que cabe a nós refletirmos. E aqui eu vou trazer um dado para vocês,
que é uma outra frase máxima aqui, que é: sem dados você é mais uma pessoa com opinião. Querem ver um dado interessante que eu fui pesquisar essa semana? Eu e uma colega daqui ficamos discutindo sobre o dado a ser utilizado, né? Na percepção de vocês, e aí eu acho que é uma coisa para se compartilhar, né? Tá claro para vocês que os homens são mais tecnológicos, né? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Vai no homem, numa loja de tecnologia, o cara não quer sair de dentro, né? Eles são mais característicos para a tecnologia. É claro que tem exceções, eles não são mais. Nós vamos discutir o que é ou não é. É claro que existem exceções. Tá? Mas é uma característica mais que os homens têm tendência a ser mais tecnológicos. Tendências. Tá. Aí a pergunta para vocês agora com relação a isso. Quem é que usa mais internet, homens ou mulheres? Por quê? Por quê? Pesquisa mais? Será? Quem usa mais internet, homens ou mulheres? Por quê? A Áurea fez a explicação que eu queria. Eu acabei de dizer para vocês que uma pessoa sem dados não passa de uma pessoa com opinião. Como é que vocês vão me dizer quem é que usa mais? Quem é que tem o dado? A outra estava dando aula para os geração milênio, né? Então, discutir qualquer coisa com eles, os caras já no celular lá, em 10 minutos, os caras estão me dando 3, já tinham me dado a resposta, né? Então tá ali, já me busca a resposta. Podem ir para a internet lá, furgar, qual é o dado? Bom, o dado é o seguinte, sem dado, né? Eu sou mais uma pessoa com opinião. Esqueça o mundo dos acho. Aí eu vou trazer vocês para um outro cara que foi fundamental no meu entendimento de gestão. Amir Klink. O Amir Klink, ele foi um grande navegador, durante um bocado de tempo ele foi uma referência em planejamento e estratégia, e ele usava uma expressão, lá em 1980, 90 e alguma coisa, numa das palestras que eu tive ciceroneando ele aqui no estado, ele disse o seguinte: eu tirei a expressão acho do meu vocabulário. Ou eu acredito e eu tenho dado, ou eu fico quieto. Então, olha que coisa interessante. Eu tirei a expressão acho do meu vocabulário. Ou eu acredito e tenho dado, ou eu fico quieto. Um dado, ele está baseado em pesquisa. Quem usa mais? Mulheres usam mais a internet. Só que isso daqui é um dado de 19 de 2 de 2015, é um dado atual, onde significa que as mulheres utilizam 53%. E olha o balão, né, gente? 53% das mulheres usam mais a internet. Nós estamos falando de uma diferença de 3%. Como é que eu posso fazer uma afirmação com tanta convicção assim? Notem bem, 3% é pura percepção, empate técnico, né? Eu diria que 3%, dependendo da margem desta pesquisa, ganha eleição, né? Dependendo da margem desta pesquisa, poderia ser. E aí é uma outra coisa que vocês têm que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar estatística, né? Isso eu aprendi com uma outra auditora muito legal, uma mulher que ela era estatística, ela me auditando em ISO 9000. E aí foi muito interessante. Ela era estatística de formação. E aí ela me levou para um monte de dados estatísticos que ela manjava, me deu uns caminhos e olha, vamos estudar estatística, gente. Estatística é fundamental para quem quer fazer gestão. Vão olhar. Ah, eu não tenho tempo? Escolha alguém da equipe de vocês e bota para furungar um pouco de estatística. Estatística é importante. É assim que eu consigo me ver. E aí não dá para dar balão. Ah, é homem ou mulher? Isso é um palpite. Eu quero dado. Eu quero a convicção. Não, são as mulheres, porque 53% de uma pesquisa feita pelo Ibope revela que as mulheres usam mais a internet que os homens neste momento. Mas há 5 anos atrás não era assim. Então é neste momento. Então percebam que eu passei. A observação que a Aura fez aqui foi ótima, é o que eu imaginava. Acabou o meu palpite. Eu passo a ter convicção. Indicador de horas extras. Aquele indicador lá, a realidade dele e o fato causação. Aqui em cima eu tenho os dados do indicador de horas extras, que vão chegar a esse indicador. E aí eu vou trazer um exemplo de fato causação para vocês. O fato, falta relacionada às doenças de inverno. Ação, ou causa. O gestor de RH optou por não fazer, porque estava em crise. Não fez a vacina da gripe. Ação, o que fazer? Realizar os exames preventivos. Quando que vai ser feito? Esta é uma ação que, infelizmente, ela não consegue solucionar um problema imediato. Aí se eu olhar para o meu gráfico e aqui identificar que no inverno eu tenho mais faltas e atrasos, ou mais
associadas a isso, eu só vou poder ter ação no ano que vem. Por isso a importância do indicador. Se eu não controlar com afinco, talvez eu perdi o bonde, passou, não tem mais o que fazer. Ainda, associado à falta relacionada ainda, realizar orçamento com outros fornecedores do exame e fazer os periódicos. Desmotivação por causa do ambiente de trabalho. Como é que eu faço isso? Criar uma campanha que ajude nos meses de junho, julho e agosto. Campanhas específicas. E é papel do RH, mais gestão, e vão ser criativos. Sobras de produção. Ali ficou junto à hora extra, mas isso aqui é sobra de produção. Produto A, B e C. Sobra de produção em relação à atividade. A seta aqui significa que o melhor é para baixo, não é aquele item ali que é o melhor, tá? É só o melhor para baixo. Então o indicador melhor é para baixo. Notem que aqui tem variações nesse indicador. Tem a linha de tendência. Em dezembro, de um ano para o outro, nós mudamos a meta, mudamos a faixa de aceitação. Aumentou o gap. Baseado no estudo do ano anterior, se mudou a faixa. Se olha o indicador, impacto dos anos anteriores, olha o que houve, 2002, 2003, 2004, 2005. O que houve em 2004 que teve um pico? Relembrando vocês que esses anos todos aqui são, como diz a gurizada, é tudo fake, tá? Tudo fictício, não são reais, só para vocês terem ideia dos dados. Então eu não estou atingindo a meta, fato causação, aumento de sobra de produção. O PCP programou contando com uma quebra histórica. Lembra que eu falei de olhar para o indicador, cuidar o dado, e aí o PCP programa? Os dados da quebra do sistema não estão atualizados. A causa. Ação. Atualizar os dados. Padronizar as quebras de produção para que sejam revisadas trimestralmente. Mudei o método. Então percebam que o fato causação, ele vai levar nós para uma percepção de melhoria da rotina. A nossa rotina passa a ter um controle com uma percepção diferente, como ferramenta a ser usada. E daqui para frente, nos próximos minutos que eu tenho aqui com vocês ainda, para não terminar com a apresentação do nosso case, nós temos para perguntas, eu trouxe para nós algumas coisas do CIS. Então percebam o seguinte, aqui estão os dados para ser coletados no CIS, essa é a planilha de coleta, que é altamente complexa, né? O cara só tem que botar um número ali, do lado ainda tem uma interrogação que comenta a fórmula, o dado e as observações. Eu chego no CIS, primeiro faço a adesão, né, Roberto? Que é importante todos fazerem a adesão. Eu estava brincando aqui com um dos colegas que chegou que não participa do CIS, ou não participa da comparação, que nós até o final da manhã ele tem que participar da comparação. E um dado que eu gostaria de esclarecer para todos. Eu falei alguns momentos em controle, falei de comparação. Tá claro para vocês que é importante controlar, pessoal? Sim ou não? Sim, né? É uniforme que é importante controlar. Agora, está claro para vocês que se eu não me comparar com outras pessoas, eu fico me controlando e me comparando apenas comigo mesmo. E talvez eu tenha uma comparação equívoca. Está claro isso para vocês? Essa é a segunda tarefa que eu tinha aqui, tá? Mostrar para vocês a importância do controle e, em segundo, mostrar a importância de se comparar com alguém. E a partir do momento que eu me comparo com alguém, que é o movimento do CIS, eu preciso me comparar para que eu possa ter referência. Ah, eu estou melhor que o pessoal que atua em determinado segmento, em determinada região. E aí depois eu vou trabalhar com um filtro. E aí eu vou poder olhar o meu cálculo de absenteísmo. Isso aqui é resultado já lá do CIS. Ó. É um gráfico oriundo do CIS. Lá, indicadores do Simplast. Índice de absenteísmo. Período. Nós olhando hoje de manhã, nós temos aproximadamente 20 organizações que estão com adesão ao CIS, que estão fazendo o CIS. Essas 20 organizações, elas já conseguem relatar este referencial. E aí eu consigo me comparar com alguém. Cuidado com as médias, né? Sempre cuidado com as médias. Tem uma máxima que a gente brinca que é do tempo do Collor. O pessoal com mais tempo jovem vai lembrar dessa, né? Uma máxima do tempo do Collor. No Collor se afirmava o seguinte, os ricos comem 2 frangos, os pobres nenhum. Na média, está todo mundo bem alimentado. Tá? Este é o problema da média. Tá? Nós compararmos coisas muito próximas e achar que estamos bem. Não dá, tem que usar outros indicadores. Por isso o estudo estatístico. Vamos pensar em moda, mediana, vamos pensar em outras coisas. Não fica apenas nas médias. Mas esse indicador aqui é um indicador que a gente usa a média.
porque ele já é uma média do número de funcionários, mais o número de funcionários todos com relação ao absenteísmo, atrasos e faltas na organização. Total de horas, faltas ou perdidas de funcionários no mês. O número de horas que o meu funcionário não estava disponível no posto de trabalho. Ele deveria estar trabalhando e não estava. Dividido pelo número total de horas disponíveis no mês. E aí é relativo. Porque eu tenho que ficar ligado do seguinte, não dá para considerar absenteísmo quebra de máquina. Quebra de máquina é um problema de manutenção. E aí eu tenho que ter tempo de máquina ociosa. Quando eu tenho quebra de máquina, o tempo de máquina ociosa não pode impactar no meu absenteísmo. Eu tenho que cuidar da distribuição dos meus dados. Para isso requer análise, requer trabalho aqui. Comparativos que nós temos. Se nós olharmos para o CIS, nós já conseguimos ver a nossa empresa, aqui em vermelho, e o geral, janeiro, fevereiro, março. Olha que interessante aqui em vermelho, né? Esses são dados de absenteísmo. A minha empresa vermelha aqui, e a média do ano. A minha empresa vermelha, em abril, estava bem pior que a minha comparação. Aí o que luz liga para mim aqui? Qual é a luzinha vermelha que acende, ou amarela que acende? Aqui é amarela, né? Porque é a primeira vez que eu estou fora da comparação. Ou segunda, janeiro estava muito perto. Parelho, fugiu. Ligou uma luzinha, o que eu vou fazer? Olha, eu preciso visitar alguém para ver o que o resto do pessoal está fazendo. Para isso existem as organizações que são núcleos. O Simplast aqui é uma organização núcleo. Então no núcleo a gente consegue buscar saídas, nos ajudarmos. Afinal de contas, eu até entendo que alguns de nós possamos ter uma pequena concorrência no mercado em algumas coisas, mas as ajudas podem ser coletivas. Eu posso buscar uma ajuda, alguém lá eu trabalho aqui em Novo Hamburgo, mas eu produzo injeto um produto A, vou buscar uma ajuda de alguém que injeta um produto B lá em Caxias. Posso buscar ajuda. Quais são as sacadas? E aí eu vou tratar o meu indicador com relação ao geral. Segundo indicador que eu trouxe aqui do sistema, capacidade instalada. Número total de horas de máquinas trabalhando. É a minha capacidade instalada versus o número total de máquinas disponível. Eu tenho uma injetora lá trabalhando, só que esse mês ela ficou metade do mês, como é uma injetora de grandes quilos, ela ficou metade do mês parada porque eu não estou injetando aquele produto. Então eu preciso estar atento a isso. E aí eu vou ter vezes 100 para chegar ao número percentual. Comparativo que nós temos aqui, a minha empresa está com 74, 76, 70. Em janeiro a minha empresa não participava, não levantou o dado. E aí eu não tenho o histórico da minha empresa. Mas eu estou melhor, esse indicador o melhor é para cima, né? Que é a capacidade instalada. Eu estou melhor do que a minha referência comparativa. Energia elétrica, que é um outro indicador que até quando a gente estava compartilhando os dados, eu ainda brinquei que esse indicador ele impacta necessariamente na vida de todos vocês. Como é que está o meu comparativo? Gastos com energia elétrica mês versus o faturamento. Então, quanto eu disponho de energia elétrica versus o faturamento. Quanto eu estou transformando? Para transformar, requer todos os insumos produtivos mais energia elétrica. E quanto eu estou conseguindo faturar com relação a isso? Então eu tenho lá que a minha empresa, ela está melhor, pior, obrigado, pior que o meu referencial comparativo. Eu fui à fórmula agora, por isso que eu voltei, né? Está pior que o meu referencial comparativo. Então, o que eu vou fazer? Aqui é chover molhado, né? Está pior que o meu referencial comparativo? Cria um grupo para discutir esse assunto. Principalmente nas coisas que correspondem à minha curva ABC, né? Curva A, impacto financeiro, grupos rápidos. Curva C, vai segurando. Quando for possível a gente faz. Em momentos de crise, visão ampla, visão sistêmica e decisões rápidas sobre o que eu tenho que estar fazendo. O meu indicador, o último que eu tenho aqui, que é a participação da folha de pagamento no faturamento. Esse é um indicador que há muito tempo atrás eu acabei aprendendo ele como indicador de geral de produtividade, que é folha versus faturamento, ou número de pessoas versus faturamento, ou o que eu transformo versus faturamento. É um indicador geral de produtividade. São números que todos os diretores principais das organizações de vocês devem ter à mão. Esse é o número que eu tenho que olhar todo dia. Como é que está o meu faturamento? Quanto eu estou transformando? Como é que está a vida? Todo dia. Mas eu não consigo ter ele todo diário. Legal, que seja de 2 em 2 então, né? Mas alguém tem que mostrar esse número para vocês. Total
das despesas da folha versus o faturamento. Ah, e outra coisa que eu não vou me privar de falar disso, tá? Eu vou trazer vocês para cá, porque eu vou para o meu penúltimo slide agora, mas eu vou fazer um ponto importante para vocês entenderem a partir daqui. Lá no CISA a gente não está com os dados do ano inteiro, por isso que eu vou usar esse dado aqui. Por hábito, nós brasileiros somos imediatistas e corretivos. Ou seja, eu soluciono o problema de agora porque ele aconteceu. Esse é o nosso hábito. Quando nós tratamos de indicadores, não adianta nós ficar olhando só para frente. Nós precisamos olhar para trás e sentar e discutir. Ah, agora nós estamos no mês de março, abril, e o que vai acontecer em abril do ano que vem? Eu preciso olhar os meses, 3 meses aqui, que eu consigo chegar lá, e discutir os meses para frente. E não olhar apenas uma reunião de indicadores que eu falo para trás, que é o que a maioria das organizações faz. Reúne para reunião de indicadores, legal, apresenta os indicadores do mês. Aí vem aquele chororô todo mundo olha só para trás. Mas faz os indicadores olhando para frente. O que vai acontecer nos próximos 3 meses? Quais são as decisões necessárias para serem tomadas? E discutam para frente, não discutam apenas para trás. E aí sim, está fora da meta? Fato, causa, ação. Para frente, que ações eu vou tomar? E aí cabe uma boa reunião de indicadores para explanação. Os nossos dados aqui, com relação ao histórico, né? Eu aqui não tenho um histórico aqui no slide de vocês para não poluir, mas os nossos dados, eles acabam olhando o histórico que eu tenho preenchido. Se eu tiver preenchido, lá na minha empresa, eu consigo enxergar os dados para trás e vou discutir os meses subsequentes. E aí eu vou maturar os meus dados. E o último slide que eu tenho para vocês, antes de eu encerrar o papo com vocês, é o slide de efetividade. Tem uma frase que eu gosto muito do Disney, que ele diz o seguinte: cuidado com seus sonhos. Cuidado com seus sonhos. Porque efetivamente vocês podem realizá-los. E efetividade, ela é as nossas competências e ações transformando os nossos sonhos em realidade. Então cuidado com os sonhos de vocês, porque eles realmente podem virar realidade. Mas eles só vão virar realidade a partir do momento que eu desenvolver sistemática de controle, ações efetivas, e só aí eu vou ter resultado. Então, quando eu comecei a minha palestra falando sobre controle e gestão igual resultado, só tem uma forma, aliás, existem mais formas, mas no nosso fórum aqui, o que é importante para chegar em resultado? Pontualmente, controle e gestão. Se eu não tiver essas duas ferramentinhas, eu não vou ter resultado. A não ser que eu tenha uma ideia genial de um produto que ninguém tenha, que ninguém nunca fez e que não existiu. E aí eu descubro algo, e aí possivelmente eu vou ter resultado com menos controle e gestão. Mas aí vai ter um momento que alguém vai me copiar e eu vou ter que aplicar controle e gestão. Então, controle e gestão só vão dar resultado para vocês, só vão transformar a atividade de vocês em efetividade a partir do momento que vocês aplicarem efetivamente isso na organização de vocês. E eu gostaria de encerrar o meu papo com vocês, tá? E espero que tenham sucesso. Obrigado!